Quero falar agora sobre o jogador Denilson, aquele ponta, né, de velocidade que jogou a última Copa São Paulo pelo Cruzeiro e vinha sendo um dos destaques da equipe sub-20 pela Raposa, onde assim, foi comunicado de forma oficial pelo próprio jogador no seu Instagram e no seu Twitter de que ele estava se despedindo do Cruzeiro depois de um pouco mais de 45 partidas e 19 gols marcados. Realmente números bem interessantes do jogador que tem 19 anos, né, pode atuar de ponta direita, de ponta esquerda, já tem um nome de craque também, né, Denilson, então o atleta vinha chamando a atenção nos últimos anos, inclusive foi campeão mineiro sub-20 pelo Cruzeiro na temporada de 2022. Bom, ele estava de empréstimo nesse período aqui pela Raposa, então o Cruzeiro, se eu não estiver enganado, tinha uma opção de compra junto ao jogador, que acabou não exercendo. Quando tiver um pouco mais de atualizações, eu trago aqui para vocês, porque até o momento nós não temos nenhum valor definido. Por exemplo, o Cruzeiro tinha a opção de compra de X milhões. Não temos ainda essa informação, mas o Cruzeiro acabou não levando adiante essa compra, que deve ter sido alguma questão realmente financeira, porque pelos números que o atacante de 19 anos vinha tendo, realmente não faz sentido, né, não pensar nessa permanência. Na atual temporada ele tinha jogado 24 jogos, 12 gols e 2 assistências, ano passado mais 22 partidas, 7 gols marcados, isso somente pela equipe principal, né? Não, pela equipe sub-20 no caso. E no caso está emprestado pela uma equipe chamada Guarani de Bagé. Deixa eu até confirmar de onde que é essa equipe, cara. Se eu não estiver enganado é do Rio Grande do Sul, mas enfim, o atleta aí que pertence a essa equipe e deve voltar para lá novamente agora na temporada de 2023, lembrando que ele já teve algumas outras passagens por alguns times, igual o Caxias, no time sub-20, onde na temporada passada ele havia disputado 7 jogos e 2 gols, pelo Guarani de Bagé, se não estiver enganado, é um clube lá do Rio Grande do Sul. Ele já tinha jogado pela equipe principal, cara, 2021 e 2022, ele já tinha feito 5 jogos nesse período no time principal pela equipe, que no caso ele estreou profissionalmente com apenas 17 anos de idade, então dá pra ver o potencial aí do jogador, no caso na segunda divisão do Campeonato Gaúcho, naquela ocasião que ele havia jogado. Enfim, acho uma boa opção se o Cruzeiro tivesse, né, comprado ele em definitivo. Pode ter alguma mudança? Sim, mas já comunicando essa sua saída, até agora não tivemos nenhum time realmente avançando com ele ou algo nesse sentido, mas vale lembrar aqui, ó, nos últimos 4 jogos dele, ele marcou 3 gols pelo Cruzeiro, sendo um, no caso, no clássico contra o Atlético Mineiro, vitória do Cruzeiro por 4-2, então ele marcou um dos gols. Quero que você deixe aqui embaixo, você já tinha ouvido falar do jogador e o Cruzeiro não mantendo, né, o Denilson aí, o ponta esquerda. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da Leon, casa de apostas esportivas, que te dá R$25 para você começar a apostar, vindo pelo meu link, que vai estar aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Você faz seu registro utilizando seu e-mail, número de telefone e vai ter esses R$25 para começar a apostar em jogos, por exemplo, no jogo do Cruzeiro e Goiás. Você pode apostar em cotações a partir de 1,30 e no máximo 3 a cada real apostado. Cruzeiro e Goiás aí no domingo, uma vitória do Cruzeiro pagando bem, 1,56 a cada real apostado. Então você pode vir aqui pelo link na Leon, fazer seu registro, fazer o seu cadastro e apostar nesse jogo aí do Cruzeiro. Vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Até o Jorge Nicola trouxe um vídeo, né, falando sobre o jogador que está livre no mercado e poderia ser uma alternativa, né, para os times que buscam volantes, como por exemplo o Grêmio, o Cruzeiro, o Vasco, o Internacional, enfim, jogador que está livre no contrato. E eu pensei, né, 35 anos, o volante não deve estar com uma parte física muito boa, o volante Luiz Gustavo, muito pelo contrário, tá? Ele estava por último lá na equipe do Al Nassr, o mesmo time do Cristiano Ronaldo. Eu sinceramente nem sabia que ele estava jogando por lá. Fez nessa última temporada 32 jogos, 5 gols e 4 assistências. Números realmente bem interessantes, mas que assim, não teve o seu contrato renovado, porque, por incrível que pareça, o Al Nassr vai buscar nomes ainda mais de peso do que o volante brasileiro. Só pra você ter uma ideia, tanto que os caras estão com dinheiro, né? E assim, teve um desempenho muito bom. Deixei aqui, ó, o mapa de movimentação dele pelo SofaScore. É claro, o Campeonato Árabe não é uma Premier League, mas também não é um campeonato todo amador, né? Até por conta dos reforços que chegam lá toda a janela, não é um campeonato fraco e que teve uma nota média muito alta, 7,26 lá no SofaScore. Dá pra ver que ele atua por todo o setor do campo, no meio de campo aí, ó, na liga do futebol. Somente na liga, né, 29 partidas, 29 como titular, 5 gols e 4 assistências, o que surpreendeu bastante não ter essa renovação e que é um contrato bem curto, né, foi uma temporada apenas,
e encerrou no último dia 30 de junho de 2023. Então ele está livre no mercado. É aquela coisa, tem muito tempo que o Luiz Gustavo não joga no futebol brasileiro. Eu fui ver aqui, ó, o último ano dele foi em 2007, lá no CRB. Depois disso ele sai para a Europa, fica muito tempo no Hoffenheim da Alemanha, passa também no Bayern de Munique durante 2 temporadas e meia, foram quase 100 jogos com a camisa do Bayern, não foi um desempenho ruim, 6 gols marcados, e também lá no Wolfsburg da Alemanha, onde ele ficou mais conhecido, ficou por lá durante basicamente 4 temporadas, quase 150 partidas na equipe alemã. Foi nesse período também que ele foi convocado para a Copa, fez uma Copa de 2014 razoável, o foda foi o 7-1, né, que acaba queimando todos os jogadores do elenco, porém viveu ainda uma boa fase, passando por Olympique de Marseille 2017 e 2018, se eu não estiver enganado ele até chegou a jogar com o Lucas Silva nessa época aqui, 57 partidas, 6 gols e 1 assistência, ficou 2 anos e meio, foi lá para o Fenerbahçe da Turquia, onde lá pela equipe turca foram também nesse período um pouco mais ali de 92 jogos, 4 gols marcados e outras 6 assistências até ir lá para a Arábia. Então é aquela coisa, não vem jogando, por exemplo, em ligas alternativas há muitos anos, mesmo lá na Turquia estava em um time competitivo que jogava Champions League e nesse ano numa das melhores equipes do futebol asiático que estava justamente com Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, então era um time muito forte. Então é aquela coisa, acho um reforço muito interessante, se chegasse, na minha opinião, seria um dos melhores volantes do futebol brasileiro, tá? Sem sombra de dúvidas, mas essa questão financeira não deve ser fácil. É aquela coisa, o Bruno Henrique, por exemplo, que eu vou comentar daqui a pouco, tem especulações de que seria o custo total dele por mês de 800 mil por mês. O Bruno Henrique, que estava no Al Ittihad e tudo mais. O Luiz Gustavo, por outro lado, também acho que não seria barato, seria próximo dessa casa de R$1 milhão por mês. E como que o Cruzeiro negociaria sendo que tem um teto de 400 mil por mês, sabe? Realmente muito complicado. Acho que o Luiz Gustavo, apesar de não ter mercado, por exemplo, no campeonato inglês, no campeonato italiano, espanhol, alemão, deve ter propostas sem dúvidas para continuar na Arábia Saudita, na Turquia, ou futebol japonês, China, enfim, com certeza tem muito mercado. E no futebol brasileiro, pelo menos os times com mais dinheiro, igual o Flamengo, o Palmeiras, não demonstrou interesse na contratação do jogador até agora. Não é um nome que está sendo ventilado no mercado como outros que, pelo currículo que ele tem e a posição que ele joga, com certeza outros já teriam sido especulados no futebol brasileiro. Você lembra do Luiz Gustavo? Acho que seria uma boa opção ele aqui no Cruzeiro, que seria uma volta para o Brasil depois de basicamente 16 anos jogando fora. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, quero falar então sobre essa proposta e consulta pelo Bruno Rodrigues da equipe do Al Taon. Aquele mesmo time que já tirou o Flávio do Cruzeiro e que agora tenta a contratação do Bruno Rodrigues. Não é o dos 4 top times mais ricos lá da Arábia Saudita, mas tem uma condição muito boa e que fez uma proposta de 21 milhões de reais para o Cruzeiro, pelo menos de acordo com informações da Rádio Itatiaia, créditos também para o Samuel Venâncio. Vale lembrar que assim, os sauditas têm interesse na liberação e quer inclusive 100% dos seus direitos econômicos. E o Cruzeiro tem 33%, ou seja, se aceitasse esses termos, ficaria com apenas 7 milhões, que não compensaria de forma alguma, né? Sendo que o Cruzeiro já pagou 4 milhões por esses mesmos 33%. Porém, é o seguinte, até o Samuel Venâncio trouxe a atualização. Não é uma proposta absurda, 45 milhões de reais, não, 21 milhões, ok. A Tombense, que tem, no caso, os seus direitos, a grande parte, gostou do que ouviu, porque ficaria com um percentual próximo de 14 milhões de reais. A proposta financeira para o Bruno Rodrigues também seria muito boa e que está nas mãos do Cruzeiro. Que, como assim, Gustavo? Até o final do ano, o Cruzeiro já está estabelecido no contrato que tem um valor fixado para a compra do jogador. De acordo com alguns portais, inclusive com o Jorge Nicola, foram 4 milhões de reais investidos para 33% dos direitos econômicos e estaria fixado um percentual próximo de 50% a 60% para o Cruzeiro comprar mais um valor próximo de 8 milhões de reais. Então o Cruzeiro basicamente não compensa vender, cara, porque pode exercer esse direito de compra agora, paga 8 milhões com mais 4, vai gastar 12 milhões pelo jogador e poderia negociá-lo por 21 milhões. E olha que eu acho que esse valor ainda é muito baixo. Então assim, está nas mãos do Cruzeiro. E o Cruzeiro desde abril, vocês têm noção, né? Que eu já venho trazendo notícias aqui para vocês, que o Cruzeiro não quer, né, perder o Bruno Rodrigues de forma alguma, e um dos maiores objetivos do Cruzeiro nessa janela de meio do ano era comprar o atleta em definitivo, tá? Não acho que o Cruzeiro vai pagar 3 milhões de euros no Arthur Gomes e deixar o Bruno Rodrigues sair de graça ou render um valor muito pequeno, próximo do que ele poderia render. Então, de acordo com o Samuel Venâncio, as conversas nos últimos dias são para acertar essa permanência em definitivo para o Bruno Rodrigues. Porque assim, as duas partes desejam seguir, né? Porque o Bruno Rodrigues não quer deixar o Cruzeiro agora, apesar dessa proposta aí do exterior ser uma proposta boa financeira. Aqui pelo Cruzeiro ele já tem um salário
bom, né, comparado até mesmo com os últimos anos, que ele estava lá em Portugal, ano passado na Série B, na Ponte Preta. Então, um jogador que também já teve algumas experiências no futebol internacional, já jogou no Chipre e em Portugal. Em Portugal foi bem pelo Famalicão em 2022, mas uma mudança agora para a Arábia, os seus representantes não enxergam com bons olhos como essa continuidade que ele está escrevendo aqui pelo Cruzeiro e que é muito novo ainda, né, 26 anos. Se o Cruzeiro compra ele agora, espero, né? Nossa, Matheus Pereira, Arthur Gomes, compra o Bruno Rodrigues, excelente. E o Camisa 9 mantém essa sequência de jogos. Tipo assim, esse ano ele já tem 8 gols, 6 assistências em 29 partidas. Ele joga bem essa Série A, joga bem uma próxima. Imagina quanto que ele não vai valer com uns 28 anos de idade. Na minha opinião, seria jogador para sair por uns 50 milhões, 45, e que seria difícil ainda para reposição, né? Porque é um ponta de velocidade e que tem só 26 anos. Então, ele inclusive já completou 26 anos em 2023, né? Então, ano que vem 27, na próxima 28. Exemplo claro é o Palmeiras recebendo proposta de 60 milhões, 50 milhões pelo Rony, que é claro, né? Já fez muito mais gols, convocado para a seleção, mas na minha opinião, o Bruno Rodrigues tem esse mesmo potencial de seguir e fazer muito sucesso aqui pelo Cruzeiro. Se for sair, acho que esses 21 milhões de reais está baixo, mesmo que fosse 21 no bolso livre do Cruzeiro, que não é esse cenário, mas que o Cruzeiro já pagou 4 milhões, no máximo ficaria com 7, e se comprar ele em definitivo, que é o que deve acontecer, iria gastar 12 milhões para voltar a 21. Não acho que faria tanto sentido, justamente por conta da importância, e não vai ser fácil achar um jogador para repor o Bruno Rodrigues. O Wesley, Arthur Gomes, que na minha opinião são bons jogadores, mas não é do nível do Bruno Rodrigues, de entrosamento, do que ele está vivendo aqui no Cruzeiro. Já custou 16 milhões, para ter um cara do nível do Bruno Rodrigues vai ser um Matheus Pereira ali, ó, ou um atleta ali que já chegue com muita moral, que vai custar o quê? 30, 40 milhões de reais? Salário de 1 milhão por mês? Então, eu acho que o Bruno Rodrigues tem um excelente custo-benefício, fora que, não quer dizer que eu nunca venderia, mas daqui 1 ano e meio, 2, pode-se pensar, até porque o mundo árabe ainda vai continuar com muito dinheiro. Bom, quero saber a sua opinião aqui embaixo, então, o que você acha dessa situação aí envolvendo o Bruno Rodrigues e também, no caso do Felipe Machado, que as propostas, no melhor dos cenários, seria de 31 milhões de reais pelos dois jogadores, que é claro, pode aumentar do Bruno Rodrigues, Cruzeiro quem sabe não venda, né, se chegar um caminhão de dinheiro, mas não é essa a expectativa, apesar de ser valores altos, diria que a maior chance seria do Machado, isso se o clube turco topar dobrar a proposta, que eu não acho que também deva acontecer do dia para a noite. Qualquer atualização eu trago aqui para vocês, então até é importante você se inscrever aqui embaixo para continuar, né, recebendo os vídeos novos. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final para vocês e o link embaixo na descrição, ó, da DG Store para você garantir suas camisas, e tem também do nosso grupo com dicas diárias para você apostar lá no Telegram, junto com parceria com o amigo Breno lá da Robotip, todos os dias, no caso, dicas ao vivo para você começar a apostar. O link tá aqui então do grupo para vocês. Valeu, galera!